Vamos lá, para vocês entenderem o meu ponto de vista. No geral, esses números sobre formalização de microempreendedores é positivo, é claro. A gente sabe que, historicamente, o país sempre teve um grande contingente de pessoas excluídas do mercado de trabalho que acabavam exercendo atividades econômicas na informalidade. Então, até aí é um ponto positivo. Mas vamos para alguns números mais detalhados desse levantamento do IBGE. Trecho aqui de uma matéria publicada pela Exame, abre aspas. Os MEIs já representam parcela significativa do total de empresas e de profissionais formais. Cerca de 7 em cada 10, 69,7% na verdade, empresas em atividade no Brasil são MEIs. Eles também representam 19,2% do total de ocupados formais. Em 2019, eram 15,2%. Isso significa dizer que 2 em cada 10 trabalhadores formais são MEIs. Esses números, minha gente, mostram que 70% dos CNPJs no país, na realidade, são microempreendedores. Aí você vai me dizer assim, Bruno, mas MEI também é empresa, também é um CNPJ como qualquer outro. Será que é mesmo? Outro dado interessante aqui, o levantamento do IBGE aponta que poucos MEIs agregam mão de obra no país, sendo que o número de MEIs empregadores é de apenas 104,9 mil. Desse total de 13 milhões, de mais de 13 milhões de microempreendedores, menos de 1% gera de fato pelo menos um emprego. Ou seja, você pode até dizer assim, que no mínimo 13 milhões de pessoas que abriram seu MEI não dependem mais de um emprego em outra empresa e conseguem gerar renda. Ok, mas a gente também não tem dados precisos sobre essa movimentação gerada pelos microempreendedores. E se eu descontar uma parcela desse grupo que na realidade possui CNPJ, mas é empregado de outra empresa, coisa cada vez mais comum no país, como é que fica essa realidade? Então, o que eu tenho, na verdade, não são necessariamente empreendedores no sentido estrito do termo, mas, na maioria das vezes, o brasileiro dando nó em pingo d'água para tentar sobreviver. E aí, se praticamente 70% das empresas são MEIs e os outros 30%? Bom, aí os números também podem não ser tão interessantes como a gente espera. Outra matéria aqui do G1. Nos 6 primeiros meses de 2023, o Brasil perdeu, entre aspas, um total de 427.934 empresas entre micro, pequeno, médio e grande porte. Segundo o levantamento da empresa de contabilidade Contabilizei, trata-se de um saldo negativo entre empresas abertas e fechadas no país, excluindo da conta os microempreendedores individuais. O levantamento da empresa foi feito com base em registros do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJs, da Receita Federal. Os números foram contestados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que observou o saldo positivo de 212.654 empresas não MEI em levantamento próprio. Vamos lá, então, olhar os dados do próprio Ministério do Desenvolvimento. Outra reportagem aqui. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços informou nesta terça-feira, que o Brasil atingiu saldo positivo de 296 mil empresas até agosto de 2023. Trata-se do balanço entre empresas abertas e fechadas no período, excluindo-se os microempreendedores individuais. A pasta divulgou os resultados do segundo quadrimestre do mapa de empresas, levantamento feito com base em dados da Receita Federal, juntas comerciais e cartórios. No período, o país teve 663.512 empresas abertas, enquanto 367.167 empresas fecharam. De uma forma ou de outra, está claro que, sendo 70% do setor empresarial composto por MEIs, e que desses, na prática, menos de 1% seriam de fato empresas com alguma capacidade para gerar emprego e agregar maior valor para a economia, podemos dizer que estamos caminhando a passos largos para nos tornarmos uma gig economy, a chamada economia de bicos. Esse conceito ganhou força nos últimos anos devido a questões ligadas à plataformização do trabalho em alguns setores, ou seja, pessoas cujo trabalho e remuneração depende das dinâmicas estabelecidas por uma plataforma digital, embora elas não tenham necessariamente um
patrão, entre aspas. Nessas economias de bico, o cenário médio é de pessoas exercendo funções de baixo valor agregado, sem garantia de constância ou de qualquer regularidade, ou seja, na maioria das vezes esse camarada não tem um fluxo de remuneração e de ganhos minimamente estável, vira de fato uma economia da sobrevivência. Uma hora tem serviço, outra hora não tem.